Paz do Senhor. Eu me chamo Andréia Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e eu tô aqui mais uma vez cumprindo a minha missão, que é pregar o evangelho, a minha missão que Deus me deu, que é ensinar para as pessoas sobre Ele, sobre a força que Ele tem, sobre o poder que Ele tem, falar da existência dele, o quanto ele é vivo, o quanto ele é vivo na nossa vida, o quanto ele vive, o quanto as obras deles, as obras deles, falo deles porque é o Espírito Santo, Deus e o Senhor Jesus, né? Enquanto as obras dele é existente em nossas vidas, aqueles que buscam a Deus com fé, alcança, gente. Tem uma frase que minha mãe falava, sabe que a minha mãe era assim? Ela, de vez em quando, ela soltava uns ditados, né, que os antigos tinham, né? Os antigos não, minha mãe não era antiga, minha mãe, infelizmente, ela morreu com 50 e poucos anos, né? Então ela falava assim, quem espera por Deus não cansa. Aí eu tava assim lembrando, sabe, assim, de ela falando isso, quem espera por Deus não cansa. Eu disse assim, não devia ser quem espera por Deus alcança, porque tudo, 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 gente, não tem nada que eu não pedi a Deus, que Deus não me deu. Nada. Nada. Olha, eu falo em línguas. Eu falo em línguas, mas só que eu só falava poucas palavras em língua. E aí, toda a vida antes de eu apresentar o vídeo, antes de eu oro a Deus, eu oro a Deus que o Espírito Santo comande todo o meu ser, cada palavra que sai da minha boca, que não venha me prejudicar e nem prejudicar ninguém, né? Eu oro isso. Então, um dia eu fui orar para que o Espírito Santo conduzisse o meu ser enquanto eu prego para vocês, né? E então eu pedi ao Espírito Santo, eu tava orando de joelhos, com o rosto no chão, e eu falei, Espírito Santo, eu quero mais palavras. Eu quero mais palavras em línguas. Porque eu só falo essas palavras, eu quero mais palavras. Gente, eu imediatamente, quando eu pedi, sabe, quando eu pedi, eu comecei a falar em línguas. Eu comecei a falar muitas palavras em línguas. Eu passei meia hora orando em línguas. E quando eu fui orar à noite, quando eu tava orando em línguas de novo, passei mais de meia hora orando em línguas. E em várias palavras em línguas. E eu, meu Deus, muito obrigada, meu Deus, o Senhor, sabe, é muito rico a tua grandeza, meu Deus, o teu conhecimento, as coisas, os teus mistérios, tudo, os teus dons, as coisas espirituais, é como se eu pudesse provar de um pouco do que existe aí, onde o Senhor está, sabe? E eu provo um pouco do que tem com Deus, porque quando nós oramos, Ele desce, o céu desce, Deus desce para nos ouvir. Gente, muitas vezes eu oro e eu já vi o trono de Deus, uma nuvem, o trono branco enorme, Deus em cima. Eu já vi por 2 vezes. E às vezes eu tô orando e eu sinto o trono. Eu não vejo mais, mas eu sinto o trono em cima de mim. Muitas vezes eu sinto a presença do Senhor Jesus perto de mim. Muitas vezes eu sinto Ele pegando no meu ombro, sabe? E o céu, ele desce para nos contemplar, para nos mostrar
que Deus, ele é vivo, ele existe, ele tá com nós. Ele nos ajuda, ele nos socorre, ele nos livra, ele dá livramento, ele nos dá dons. O que tudo dele é lindo, gente, tudo dele é maravilhoso. Tudo dele é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é... Gente, não tem coisa melhor nesse mundo do que viver para Deus. Não existe. Não existe. Não existe. Gente, eu tava de joelhos, eu disse assim, ô Espírito Santo, eu queria mais palavras em línguas. E eu comecei a falar muitas palavras em língua. Eu passei meia hora orando em línguas. E quando foi à noite que eu fui orar, apresentando todas as pessoas que apresentam a Deus todos os dias, e eu comecei a orar em línguas, e eu passei mais de meia hora orando em línguas, e várias palavras. Gente, é impressionante. Gente, o que eu tenho aqui para ler é algo que eu não conhecia. Como eu não conhecia, eu quero passar para vocês, né? Porque eu nunca vi essa pregação. E fala sobre Pedro, né? E a maioria das pregações, elas falam sobre Pedro, né? Mas fala sobre Pedro tropeçando, Pedro falando, negando Jesus, Pedro falando isso, mas não fala sobre isso que Pedro fez. Olha o que Pedro fez, gente, depois da morte de Jesus. Olha o que Pedro fez. A ressurreição de Dorcas. Gente, essa mulher é incrível. Todo mundo amava essa mulher. Essa mulher, ela era uma costureira. Gente, eu não sei se era à mão ou era naquelas máquinas antigas. Mas, gente, essa mulher era... Sabe, o povo, as pessoas amavam essa mulher. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Docas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem, está escrito que lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jopé, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhes 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jopé, e muito creram no Senhor. Pedro ficou em Jopé muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. É interessante, gente, que sabe o quê? Que nós vemos a mudança de Pedro, o crescimento de Pedro. Se fosse o Pedro antigo, antes do Espírito Santo dominar o ser dele, ele não ia, ele ia tropeçar, ele ia falar besteira. Eu acho, ele não ia... Aqui vocês prestaram atenção que ele se ajoelhou antes, né? Ele se ajoelhou antes de pedir para ela se levantar.
de pedir para ela acordar. Ele se ajoelhou antes. Se fosse o Pedro de antigamente, levanta, ela ia continuar lá morta. Porque ele não tinha o Espírito Santo, ele não tinha se consultado com Deus, Deus não tinha dado o poder. Deus não teria ouvido ele e feito Deus não teria ouvido ele e feito acontecer, porque não foi o Pedro que fez acontecer, foi Deus que fez acontecer através da fé do Pedro. Assim como acontece nos dias de hoje. Não é nós que fazemos acontecer, é Deus através da nossa fé. Por isso, quando eu fazia o Propósito à Água, que Deus me conduziu a fazer o Propósito à Água, que até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ainda acontecem milagres através do Propósito à Água, eu sempre falei, olha gente, quem vai fazer acontecer o milagre não sou eu. É Deus, em nome do Senhor Jesus, através da sua fé. Amém? Então, gente, eu espero. Onde está a Andréia? Onde está a Andréia? Isso que eu nunca li, porque eu nunca tinha lido, né? E eu comecei a ler. Eu tô gostando de ler muito, eu tô lendo demais a Bíblia e eu tô me fortificando muito e é muito bom tudo isso. Eu amo tudo isso. E eu quero viver para sempre tudo isso. Para sempre. Depois da minha morte, a eternidade com Deus, ver tudo que eu quero ver. Tudo quero ver. André tá onde? Tá em Atos 9, do 36, versículo 36 ao 43. 36 ao 43 em Atos. A ressurreição de Dorcas. Que aí o nome dela é Tabita, né? Quer dizer Tabita. Traduzido, quer dizer Docas. O nome dela é Tabita e traduzido quer dizer Docas. Então está em Atos 9. Então, gente, eu tenho um tempo para orar, né? Eu tenho um tempo para orar. Gente, eu digo para vocês, vivam para Deus, sabe? Vivam para Deus, tirem tempo para orar, tire tempo para Deus. Sejam intercessores, porque os intercessores, eles crescem muito espiritualmente. Você quer dom de línguas, você quer dom de interpretação, você quer dom de profecia, você quer dom de interpretação de sonhos, você quer o Espírito Santo te conduzindo em tudo. Busque, peça a Deus, que Deus ele dá. Ele dá coisas impossíveis ao nosso ver. Imagine isso. Imagine as coisas divinas, como é que ele não vai dar? Ele não nega para nós. Ele não nega. As coisas divinas, o que ele realmente quer que nós peça, como é que ele não vai dar, né? Se nós pedirmos e buscarmos e aceitarmos, né? Então eu vou fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, soberano, que está acima de tudo e de todos. Meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Rei dos Reis, meu Pai, entra, meu Pai, na casa de cada familiar, de cada pessoa, de cada familiar dessa pessoa que está me assistindo, Deus. Oh Deus, faça, meu Deus, bote uma grande fé dentro do ser dessa pessoa, dos familiares dessas pessoas, meu Deus, que eles te busquem, meu Deus, que o que eles necessitam, que eles tenham fé de pedir ao Senhor e através da fé deles aconteça, para eles verem o agir do Senhor na vida deles, a grandeza do Senhor, o quanto o Senhor é vivo, o quanto o teu poder é forte, grande. Meu Deus, eu também, meu Pai, apresento, meu Pai, a guerra que está tendo, meu Deus, que seja levantada a bandeira da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo e até o próximo vídeo!